O Alexandre Zibert, galera, é o especialista da NVIDIA, ele fica sabendo de absolutamente tudo. E o melhor, ele sabe a parte técnica, isso que é o mais gostoso, entendeu? Editar transformação. Cortar topo, uns 300, isso. Cortar direito uns 200, 300, Ai, gente. 400. Agora tá bom, agora ficou bem legal. Acho que eu vou colocar minha can assim, na real, né? Agora tá melhorzinho. É, Beleza. É é que eu isso tô aí. vendo com delay ainda. É uns 10 segundinhos de delay. Bom, Eita. pessoal, vamos fazer as apresentações aqui pra galera. E aí, Oziba, vamos chamar algum Eu. assunto que você acha relevante da série 3000 que lançou, tá? Eu tô muito ansioso pra gente falar do Reflexo, mas vamos lá então. Pessoal, sejam Uhum. bem-vindos ao nosso vídeo aqui. Eu vou estar gravando pro YouTube também, é claro. Eu tô com o Ziba da NVIDIA aqui e hoje o Ziba vai falar algumas coisas interessantes para nós sobre a série 3000 que foi lançada ontem pela NVIDIA. Nós vimos aí 3070, 3080 e o monstro 3090, né? Salve, Ziba, como é que você tá? Eu tô muito bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tito, que né, nos abandonou. Né? Não, A gente estava aqui em São Paulo, mas fico feliz aí que tá, né, nas terras paranaenses. Paraná, é um pouco frio aqui, viu? Aqui tá quente. Nossa, que privilégio. Tô sentindo saudade do calor. Rapaz, eu tenho um reloginho no quarto que tem um termômetro da temperatura que tá no quarto. Teve um dia que tava 8 graus dentro do meu quarto. Eu achei que ia morrer, mas deu tudo bem, deu tudo certo, tá tudo bem. E aí, Ziba, como é que tá as coisas por aí com esses Ah, lançamentos? O que você. Você já sabia de algumas coisas, né? Mas assim, o que você tá achando no geral? O que você tem pra falar pra gente sobre isso? tava naquela ansiedade, né? A gente não podia falar nada, vendo aquele monte de rumor, tudo errado, o Ah, pessoal é? comentando, achando que era verdade, né? Daí a gente fica quietinho, né? Mas agora que foi anunciado, a gente pode comentar os detalhes. Ainda não absolutamente todos, né? Não tem. Não podemos fazer, tipo, muitos benchmarks ainda, porque isso vai ficar para os reviews que vão sair no dia 14. Ah, tá. E daí a disponibilidade geral é no dia 17. Beleza. Bacana que já vem junto as placas, né, não só a Founders, mas as placas dos fabricantes também. Tá, importante dizer pra galera o seguinte, pessoal. As Founders não vão ser vendidas no Brasil, vão ser vendidas lá fora. Não. Se tem um bom contatinho que faz importação, show, você vai ter acesso a uma Founders, mas não serão vendidas no Brasil. Uhum. Uma outra coisa que aconteceu hoje, o bundle, o GeForce Now, que vinha ali com joguinhos e tal, não é válido para o Uhum. Brasil também, é só para os Estados Não, Unidos. E aquele vazamento que aconteceu na internet com os preços dessas placas é fake aquilo, não tava existe tudo ainda. errado. Tudo errado aquilo lá, tá? Hum. É, Ziba. E só reforçando, né? A gente não, como a gente não tem as Founders disponíveis oficialmente no Brasil, a gente não tem como dar suporte para elas aqui no Brasil. Então, se você Exato. trouxer uma dos Estados Unidos e ela der apresentar defeito, você tem que levar ela de volta para os Estados Unidos para poder pedir a garantia lá. Só Muito para tomar importante cuidado. citar isso aí, né? Muito bom, eu não tinha lembrado desse detalhe. Ai, ai. E aí, então? Bom, Mas então, série 30, né? RTX, arquitetura NVIDIA Ampere, uhum. do nosso amigo Jean, como é que era? Qual? Jean Ampere. Jean-Jacques Ampère. Ah, então, né, a gente sempre faz homenagem aos físicos, né, com o nome das arquiteturas, físicos, cientistas, enfim, né, porque o Turing era do Alan Turing. Por acaso assistam o Jogo da Imitação, que conta a história do Turing. É, então, Ampere, série 30, né, vocês já devem ter visto aí os pequenos detalhes de desempenho que a gente liberou. Tem esse vídeo que é uma exclusiva da Digital Foundry, onde eles puderam fazer alguns benchmarks comparativos diretamente da 3080 com a 2080, e Aham. se não me engano com a 2080 Ti também, alguns. Então, assim, a grosso modo, a 3080 tem o dobro do desempenho da 2080, Nossa senhora. pelo mesmo preço. O que coloca ela como um bom bocado mais rápida do que a 2080 Ti, por muito menos. Além dela, tem a 3070, que tem basicamente o mesmo desempenho, ou um pouco mais da 2080 Ti, só que é o preço de 2070, $500.
E a BF GPU, né, a Big Ferocious GPU, a 3090, que ela é basicamente uma Titan, mas a gente não quis lançar como Titan, porque da mesma forma que a gente não tem, por exemplo, Founders Edition no Brasil, a gente não tem Titan no Brasil. Mas tem muita gente que precisa dessa classe de GPU. Entendi. Então ela é uma GeForce, ela é a 3090. Então estará muito mais amplamente disponível, digamos, como uma GeForce do que seria como uma Titan. Então ela é os absurdos todos, né? 24 4 GB de GB de memória, nossa. mais de 10 mil CUDA cores, né? O design da própria Founders Edition já ocupa 3 slots. By the way, esse, né, design, a 3080, ela segue o mesmo, só que ela é menorzinha, né, 2 slots. A gente chama de flow-through. Ele tem um design bem bacana porque a placa ela é bem curtinha, né? E o fan que PCB. fica na lateral, o ar passa através da placa, né? Então ele tem uma eficiência na refrigeração muito bacana. Eu vi que tem alguns fabricantes que seguem um pouco essa ideia do flow-through. Aham. Né? Eu vi até, acho que as placas tem uns modelos da Galaxy, Hum. que inclusive tem um fan nas costas. Tipo, a placa é assim e tem mais um fã em cima, puxando o ar ali através dela para ajudar na refrigeração. Nem está falando que eu tô mostrando Ah, pro pessoal aqui, ó. A ideia é o seguinte: aqui é 3080, mais pra cima aqui tem o fan. Então esse ar ele vai percorrer tudo isso aqui e um dos lados ele vai sair pra cá. E o outro fan que tá aqui ele vai percorrer a placa inteira e vai jogar o ar pra legal. fora. Isso é Uhum. sensacional. Eu tô muito ansioso pra ver a temperatura dessa Founders também, Ziba. A ideia é que a GPU fique 30 Nossa. graus mais fria do que as Turing. 30 Nossa. graus. Então, é bem bacana e super silencioso. Mas é a Founders que infelizmente não está disponível no Brasil. As placas dos outros fabricantes, cada um tem o seu, digamos, a sua receita. Projetinho. A gente espera ver designs mais tradicionais, né, com 3 ventiladores e tal. Mas a ideia é que todas elas tenham um desempenho excelente, um sistema de refrigeração excelente, tanto em temperatura quanto ruído. E aí o desempenho vai, né, da placa em si não tende a variar tanto, né, a gente tudo digamos parte do princípio do que a gente mostrou. Aham. E aí tem, né, detalhes da arquitetura, novos recursos, né, um dos detalhes que permite esse ganho de desempenho Aham. é a gente dobrou a quantidade de CUDA cores por SM. SM é o Streaming Multiprocessor, digamos, a nossa unidade básica de núcleos dentro da GPU. Uhum. Então, a ideia é que elas usam um processo de 8 nanômetros, que ele é específico para a NVIDIA dentro da Samsung. Né, bacana que a gente conseguiu esse processo da Samsung, tá bem legal, né, tanto em densidade, né, então a gente consegue colocar muito mais transistores na mesma área, e em eficiência energética, né, então mesmo que a gente tenha essa quantidade muito maior de transistores, os consumos são mais ou menos os mesmos ou um pouquinho maior e o desempenho obviamente é muito superior, Ah, tá. né. Isso que eu ia perguntar. A questão do TDP, por exemplo, uma 3070 para uma 2070 Super, que seria o que a gente tem que comparar. Então, assim, Foi ou man... basicamente o mesmo. Nossa senhora, velho. Sim, a 2070 Nossa. Super é 215 watts, a 3070 é 220 watts, Só que a sendo que a 3070 é uma 30 2080 Ti. tem o desempenho da 2080 Ti, exatamente. Nossa senhora. Daí as outras, obviamente, consomem um pouco mais. A 3080 é 320 watts e a 3090 é 350 watts. Nossa, o 3090 é Ah, pouquíssimo, hein, pro que ela faz. não, e o coolerzão de 3 slots também, né, é super dimensionado para a GPU. Uhum. E em termos de memória, né? Aham. A 3070 tem 8 GB de GDDR6, a 3080 e a 3090 tem GDDR6X, né? Ah, Então tá. são memórias novas, mais rápidas, na casa dos 19 gigabits por segundo, né? Nossa. Então, enquanto que as GDDR5, GDDR6 normais estavam ali na casa de 14 ou 16, agora a gente tem 19. E a largura de barramento, né? O Quantos barramento da bits? 3080 é 320 bits e da 3090 é 384. Show. Então, com memórias de 19 gigabits, ela
quase bate no 1 TB por segundo de banda de memória. Então, assim, é bastante coisa. E legal que, né, com essas memórias novas, a gente viabiliza, né, a gente consegue alimentar a banda que essas GPUs mais potentes precisam. Né, coisa que, se a gente não tivesse, ficasse restrito a GDDR6, talvez teria que, por exemplo, fazer um barramento de 512 bits, o Nossa, que ia fazer um fuzuê danado, né, ia ser muito mais a complicado, implementação. muito mais caro para fazer. Então, bacana que com GDDR6X, com 384 e com 320 bits, a gente conseguiu, né, atender todo o desempenho, né, em banda de memória que a GPU precisa. Aí tem os novos recursos. Na parte de software, a gente tem, né, a gente oficializou, digamos, o RTX Broadcast, Hum, que a gente já tinha lançado, né, o RTX Voice, e agora dentro do RTX Broadcast tem o RTX Voice, tanto a parte de remoção de ruído do seu microfone, quanto a remoção de ruído do que você escuta, né? Então, por exemplo, você está jogando, seus amigos não têm RTX Voice, daí tem um monte de barulho ambiente e você não consegue ouvir direito o que eles estão falando, você consegue limpar o áudio que você escuta, caramba. né, com o RTX Voice também. E Então, assim, o me Auto Blue explica. Stream, Você tá no hum, Discord com o cara, aí o microfone dele abre com um secador de cabelo. e você tira o secador de cabelo dele. Tipo, ele vai continuar, os Nossa! outros vão continuar ouvindo o secador de cabelo, mas você vai ouvir só a voz dele. E aí, uma outra coisa que o pessoal se pergunta muito isso aí. A princípio o pessoal achou que era só para RTX, mas eu vi que você postou no Twitter hoje que tá pegando em série GTX também. Quais são as placas que estão compatíveis com esse recurso que foi melhorado agora? É, o RTX Broadcast, ele é exclusivo para RTX. Ah, tá. Agora, o RTX Voice, que é o aplicativinho, né, que a gente já tinha lançado, que é só para voz, ele foi atualizado e agora ele suporta oficialmente GTX também. Legal. Teoricamente, qualquer GTX, só que é bom você testar para ver se funciona bem, porque não é só uma questão de quanto desempenho ele rouba da sua Hum, GPU, mas se a sua GPU consegue executar a rede neural dele no tempo certo, porque se ela hum, não consegue, a qualidade da voz é afetada, ou então ele começa a picotar, né? entendi. Então, assim, enquanto você não está jogando, não é problema, uma GPU simples consegue fazer. Porque tá Agora, sobrando a enquanto GPU. você está jogando e usando o RTX Voice ao mesmo tempo, se você não tem Tensor Cores, ah, ele vai priorizar o jogo. Então ele não vai roubar tanto FPS, mas a sua voz vai ficar picotada. Daí não resolve, né? Então, Então, mas pessoal, testem aí, gente. pra vocês entenderem, isso é nível de hardware. Tem uma peça, uma parte, uma porção dentro da GPU da sua placa de vídeo que vai fazer essa função aí do RTX Voice. Só que acontece, se você abrir um jogo, você vai ver lá com uma MS Afterburner, seja o que for, o uso da placa de vídeo vai lá para cima para fazer os FPS. Aí pode não sobrar placa de vídeo para fazer esse recurso. Então é bom todo mundo aí testar realmente, né? Daí, além do RTX Voice, o que que a gente tem? O que que a gente. Desculpa, do RTX Broadcast. Broadcast. A gente anunciou também o Reflex, né? Então ele é uma, Isso eu tô ansioso para saber. digamos, Estou curioso. ah, assim como a gente já tem, digamos, a campanha de Frames Win Games, Uhum. que foca justamente no frame rate, né, 144 FPS ou mais, o Reflex, ele tá dentro desse âmbito dos jogos competitivos, mas ele foca especificamente na latência. Então, a latência do sistema todo é entre você clicar o mouse e sair um frame novo na tela, no seu monitor. Uhum. Então, assim, tem toda a cadeia. Então, você tem o próprio hardware do mouse, o driver do mouse, o jogo, o driver de vídeo, a GPU, o monitor. Uhum. Então, né, tudo isso, em cada ponto dessa cadeia, ah, ou melhor, cada ponto adiciona latência no total. Então, a gente vem trabalhando, né, em todos os pontos que a gente consegue para reduzir isso. Né? Então, do lado do driver, a gente já lançou o modo Ultra Low Latency, né, que está lá no painel de controle. No monitor, a gente tem G-Sync, tem painéis de agora 360 Hz, coisas do tipo. E dentro do jogo mesmo, a gente lançou um SDK, que é um pacote para desenvolvedores. E esse pacote, ele traz uma série de otimizações
que aí é o desenvolvedor que integra no jogo Ah, para tá. reduzir a latência, né? E algumas delas, quais são? Ele já aciona, digamos, o próprio jogo aciona o modo Ultra Low Latency, mesmo que ele esteja desativado no painel de controle. Tem também aquele esqueminha do preferir alto desempenho, que Sei. mantém a GPU sempre em clock alto. Sim. O próprio jogo já vai pedir isso para o driver. Além de né, outras facilidades, digamos, na redução de latência, que é, por exemplo, a leitura dos comandos o mais tarde possível dentro do frame. Coisas do estilo, que nem o próprio modo Ultra Low Latency faz, né, que ele faz a parte de CPU acontecer imediatamente antes da GPU terminar o frame. Então, os comandos do frame seguinte vão ser lidos o mais tarde possível, ou seja, quando a GPU estiver terminando de processar um frame, aí que ele vai ler naquele instante os comandos do próximo para já, né, a informação que for enviada para a GPU seja a mais recente possível. Então, o SDK faz tudo isso. Um outro componente que está dentro da bandeira do Reflex Hum. é como a gente mede a latência. Ah. Né? Vai ter um Então, medidor disso aí, tipo como se fosse um Afterburner? vai ter tem um componente de software, mas o hardware é importante, porque Aham. hoje em dia, não sei se vocês já viram um vídeo do Linus, que Sei. eles fizeram um teste de latência. O que eles precisaram de equipamento para fazer isso? Né, pegaram o mouse, modificaram para colocar um LEDzinho, quando você clica, ele acende o LED, né, você coloca o LED assim perto da tela e tal, e usaram câmeras de 1000 FPS, para que cada frame seja 1 milissegundo. Então você conta os frames, né, entre o LED acender e a imagem mudar na tela. Então, assim, é absurdamente caro uma câmera de 1000 FPS, É. câmera boa. Né, é complicado, você tem que fazer a captura, analisar depois. Né, então, assim, para simplificar tudo isso, o que a gente fez? Dentro dos monitores de 360 Hz, a gente integrou um aparelho para medição de latência. Então você pega o Caramba. seu mouse, qualquer, pluga na porta USB do monitor, então ele vai conseguir detectar quando você clica, e aí ele vem com um sensorzinho de luminosidade que você prega na tela, e aí quando você clica, ele consegue, né, ele vê o tempo entre você clicar e a imagem acender, tipo o flash da arma, coisa do tipo, quando você atira. Caramba. E aí tem o software que faz, né, o log desses dados, análise e tudo mais. Né? Então, assim, não é para você usar enquanto está jogando, é para você fazer justamente os Teste. testes, para você também mudar ajustes, ou então para o próprio desenvolvedor do jogo ir modificando o jogo, ver o que dá melhor latência e tudo mais. Mas, assim, é uma ferramenta extremamente valiosa, né, tanto para curiosos em geral, como a gente, É. mas principalmente para pro players. Né? Então, a ideia é que você consiga, né, com essas ferramentas, medir com precisão a latência total do seu sistema. Tá, então assim, o Reflex foi lançado agora, existe o pacote SDK, onde todas as desenvolvedoras dos jogos vão pegar aquilo, vão trabalhar em cima daquilo, e provavelmente a gente deve ver em breve aí os jogos lançando atualizações para fazer tudo isso funcionar. É, Então a assim, gente já confirmou que vai estar Fortnite, integrado, né, no Fortnite, uhum, no Valorant legal, e no Call of Duty Cold War. o novo, né? Isso. Infelizmente, galera, no CSGO vai demorar porque a Valve não tá nem aí pra gente, tá? Então, vai depender de cada fabricante, de cada jogo, porque vão ter que ter equipe de Uhum. desenvolvedores para pegar aquilo, decodificar, inserir no jogo e lançar atualização, entendeu? Então não é só instalar o driver que já. Não é assim, tá? Agora eu Pelo gostei. driver a gente já consegue fazer ajustes, que nem a gente Conseguimos, fez né? lá Ultra low latency. naquele vídeo junto lá no escritório, que é um dos mais vistos, que eu fico muito feliz. Aquele vídeo é bom, né? Vídeo gostoso, Até formou. hoje, de vez em quando, ainda recebo um comentário de alguém falando, pô, ajudou pra caramba. Vídeo bom, né? Aquele foi vídeo bom. Eu não imaginava que ia fazer tanto sucesso, mas o pessoal tem dúvida dessas coisas, né? Uhum, muito bom. Tá, Mas, de todas formas, né, a gente faz tudo que dá no driver, sim. mas tem muita coisa que depende diretamente do próprio jogo, e é por isso que a NVIDIA lançou esse SDK, que daí é o desenvolvedor que integra dentro do próprio jogo. Legal, então. Tá, hoje eu Ah, tenho. A gente tá falando sobre hum, jogos, só pra gente dar um tapinha. Você, o Ziba, diria uma eu, 3070, 3080 e a 90. Pra qual público que é? Tipo assim, vamos falar de resolução e hertz. O que você julga que seriam essas placas? Muita gente não sabe o que comprar, eu tô vendo essa dúvida aí.
A 3070 já roda 4K 60 Ultra com Ray Tracing. Caramba, DLSS Então, 2.0. sim. Então, né? Pra quem quer 4K 60, Pra 3070 já. 3070 já atende, para quem quer mais, tem a 3080, tem a 3090, mas a ideia é que, né, ela já é o desempenho da 2080 Ti por menos da metade do preço. Eu É achei que a gente ia basicamente isso. demorar mais tempo pra ver isso, hein? Só que já chegou. É assustador pra mim, ó. $500, 4K 60. É, tem que colocar o perna longa, né? Igual a gente faz assim, ó. Esse meme aqui, esse aqui é o melhor. Eu vi que você pediu no episódio. Esse memezinho do perna longa é muito bom, velho. Mas então, Zibra, o que mais você tem de news? Eu imagino outras coisas também. Não sei se você quer continuar no outro assunto. Muita gente quer saber as de entradinha ali, que não deve se chamar 3050. Eu imagino que seja 2650 ou coisas do tipo. Será que demora muito pra chegar? Não sei do que o senhor está Não falando. sabe de nada, né? Não podemos Não falar, posso galera. comentar produtos não anunciados. A gente não pode falar nada por enquanto, então não adianta perguntar, entendeu? Por isso que eu tô fazendo isso, não adianta Eu perguntar. lembro daquele meme do Loki, né, dos Avengers, que tem um filme lá do Thor que ele né, perguntam do Thor pra ele, ele fala, nunca vi este homem na minha vida, né? Então é algo do tipo. A gente não tem como saber, não foi anunciado, entendeu? Então vamos aguardar. E se você tá querendo focar de entrar, não sabemos nada, mas se a 3070, que é $500, entrou aí no lugar de uma 2080 Ti, eu imagino que qualquer placa que a Nvidia lançar daqui pra frente vai ter muito desempenho, tá? Então aguardem ansiosamente. Ziba, o pessoal tem Diga. muita dúvida sobre conector de 12 pinos. Por que veio? Realmente era Sim. necessário? Vamos falar um pouquinho sobre isso só para tirar essa dúvida. Isso é uma particularidade das Founders Edition, né? Porque até pelo design, né, desse cooler e pela placa ser curtinha, né? A placa mesmo, o PCB é curtinho, não tinha muito espaço para colocar conector de alimentação. Né? Então foi criado esse conector de 12 pinos. Você pode ver que ele fica em pé. Sim. Tinha aquela imagem, né, do CAD da placa, ele fica em pé na placa, né? Ele fica de forma, digamos, Aqui, a ó. placa tá assim, ele fica assim em vez de ficar assim. Então por certo, uma que eu ganhei. Para ocupar menos espaço, ele tem o tamanho de um conector de 8 pinos, Legal. né? E ele suporta uma capacidade maior. Na caixa vem um adaptador para 2 de 8, então assim, não precisa se preocupar se a sua fonte não tem, porque obviamente nenhuma fonte tem por enquanto. Uhum. Mas assim, é uma particularidade da Founders. Né? As placas dos fabricantes tendem a ter 2 ou 3 conectores de 8 pinos nativos mesmo, que todo mundo conhece. Né? Então assim, a gente quer tornar isso um padrão, né? Então, para que as fontes passem a vir com o conector, e daí numa próxima leva de placas os outros fabricantes adotem também. Mas isso, tipo, não tem pressa, tem Sim. adaptador para isso. E tá mudando não só a placa de vídeo, né, ou seja, o conector PCI Express, mas pelo visto vai mudar o da placa-mãe também, né? Tem tido muito rumor na internet Sim, a sobre isso. ideia é que isso seja integrado no ATX 12VO. É, eu tava vendo algumas coisas sobre isso. Tá pra mudar tudo. Esse padrão é muito antigo, né? Esse padrão é minha nossa senhora, né? Eu lembro de um Pois é. 486 que eu mexi, era isso aí, né? Então, quem sabe tava na hora de mudar mesmo, né, Ziba? Mas e aí, o que mais se diz pra nós sobre esses... Ah, uma pergunta boa pra você. NVENC. Fala pra mim o que você sabe do NVENC. Em princípio, não tem nada absurdo. Mas melhorou? Talvez uma melhorazinha discreta assim na qualidade da imagem. Mas, porém, todavia, entretanto, nós estamos trabalhando junto com a Twitch para oferecer suporte a 1440p 144 FPS Nossa dentro da senhora. Twitch. Né? Então, esperamos Nossa. ter novidades sobre isso em breve. A grande novidade em termos de vídeo das Ampere está, na verdade, no NVDEC, que é o decodificador de vídeo, que agora suporta o codec AV1, que ele é um novo padrão, ele é open source, né, royalty free. Então,
E ele permite, né, filmes em, por exemplo, 8K com bitrate baixinho, coisas do tipo. Caramba! Então, a gente espera que Netflix, YouTube, a indústria em geral adote esse codec e a gente já tem suporte à decodificação dele no hardware. Então, você consegue assistir filme com um consumo de energia baixinho, coisa do tipo. Entendi. Ah, É tipo tem uma isso. evolução muito maior do que quando foi H264 para H265. H265 realmente melhorou muito a eficiência, mas AV1 parece que é violento. Você tá falando de 8K, Então, né? um dos grandes problemas do H265 é que é Sim, royalties. royalties, Então, né? por isso que muita gente não Não foi aderiu. muito adotado. Entendi. Enquanto que o AV1 é free for all, qualquer um pode usar. Então, a gente espera uma adoção bastante rápida. O que a gente está falando é o seguinte, pessoal. A gente está falando de vídeos em codec AV1. Se ele falou 8K com bitrate baixo, o que significa? Se você for assistir um filme no Netflix, ou seja, streaming de vídeo, você está baixando aquele vídeo da internet, o tamanho de É, arquivo final será menor, ou seja, não vai precisar de uma internet tão poderosa para poder rodar aquele vídeo sem nem vai problemas ou gastar muita buffer. banda. Isso vai ser bom para celular também. Exatamente, franquia de dados. Aham. Porque, via de regra, hoje, um filme em 4K no Netflix, ele provavelmente ainda usa H264, Nossa, é você precisa grande. aí de uns 20, 20 30 GB. megabits. Então, enquanto que com o AV1, a ideia é baixar isso para 6 por aí. 6.000 de É, bitrate? para 4K em qualidade boa. Cara, isso é uma evolução gigantesca, hein? É uma evolução Uhum. gigantesca. Né? Nossa Então, assim, senhora. 5 6 para 4K 30, show de bola. Né? Nossa. Então, vai demorar um pouquinho até isso se popularizar para streaming, mas a gente espera que aconteça meio rápido também. Eu tava com uma preocupação já tem algum tempo, principalmente quando veio essa questão de pandemia, home office e até o fique em casa, muita gente usando essa questão de streaming. E até hoje no Brasil a gente não tem franquia de dados e internet fixa. Eu tava meio assim, falei, cara, já pensou se o pessoal tá percebendo um overhead aí na rede, decide colocar um negócio de franquia de dados, a gente tá lascado, porque nos Estados Unidos já tem, né? Só que no Brasil não tem. Só que com a chegada disso aí, querendo ou não, vai diminuir esse tráfego, pelo menos assim, o baixar e enviar dados, né? Isso vai ser bom para todo mundo no final das contas, né? A rede vai ficar melhor. Além de melhorar a qualidade da imagem, né? É. Porque que nem hoje a gente faz streaming com H264, mal e mal a gente consegue, né, 1080p 60 com 6 megabits. Sim. Então, se a gente conseguir melhorar a qualidade da imagem com esse mesmo bitrate, show. Maravilha também. Uhum. Além disso, aí sim, temos um outro recurso muito bacana chamado RTX I/O, né, Isso, de eu ouvi falar entrada e disso. saída. A ideia básica é a seguinte: da mesma forma que nos consoles, né, eles vão ter um SSD, vai ter todo um sistema de descompressão de dados direto no hardware, para que você não dependa da CPU para isso. Uhum. A gente fez algo parecido, né? Então, no PC, a ideia é que porque no console a memória é unificada, então você carregou dado na memória, a memória é uma memória só. No Uhum. PC a gente tem RAM e VRAM, né? A memória da CPU e a memória da placa de vídeo. Certo. Historicamente, quando você carrega qualquer coisa, cai na RAM primeiro e depois você tem que copiar para a VRAM. Uhum. Então, com o RTX I/O a gente já faz um bypass nisso, né? Já pode carregar dados do SSD diretamente para a memória da placa de vídeo. E o principal é descompressão de dados acelerada pela GPU. Né? Então, você tem aí um SSD que te dá, né, 1, 2, 7 GB por segundo, e você ainda pode carregar 1, 2, 7 GB por segundo comprimidos e descomprimir esses dados dentro da própria memória da placa de vídeo sem intervenção da CPU. Porque um Nossa. exemplo que a gente mostrou ali é que vamos supor que você tenha 3 SSDs PC, NVMe, PC Express 4.0 Tem em que ser o RAID 0. 4.0, né? Você consegue lá 17 gigabytes por segundo. Nossa E senhora. você ainda tem todos esses dados comprimidos. Isso vai dar aproximadamente 100 gigabytes por segundo, né, efetivo, depois que você descomprimir. Para fazer isso, você precisaria de uma CPU de 24 núcleos Nossa. dedicada só para a descompressão de dados. Entendi. Então, assim, é uma brutalidade e usando a GPU você consegue fazer isso usando nada, né? Você desafoga a CPU dessa tarefa, né? Então, a gente espera, né, que da mesma forma que existe o DirectX 12 Ultimate para usar Ray Tracing, Mesh Shaders, Aham. todas aquelas coisas, né? No Xbox Series X, existe também uma API chamada Microsoft Direct Storage,
que vai ser usada no Xbox Series X. Então, essa mesma API, então no jogo, os mesmos comandos, o DirectX, né, através do Direct Storage, ele recebe os mesmos comandos que o desenvolvedor já escreveu para o console, ele usa no PC e a gente Nossa. acelera com RTX I/O. É mais ou menos a ideia. Tá, então, isso a gente até captou essa mensagem que a GPU vai acelerar um processo que pro CPU seria bem pesado. O que isso Exato. vai mudar exatamente no jogo? A gente está falando de tempo de load, a gente está falando de redução de gargalo, carregar texturas, o que seria? Temos basicamente dois cenários interessantes. Um é o tempo de loading inicial do jogo mesmo. Legal. Né? Então, assim, quando você carrega a fase pela primeira vez, normalmente tem aquele loading Demora demorado. mais. Isso vai ser muito acelerado. Legal. Né? A questão de cair tipo, de minutos para uma fração de segundo. Porra. E durante o loading, Ah, né, durante o jogo, você tem o streaming de texturas. Né, sim. que você, como não tem, né, imagina, um Call of Duty, o Modern Warfare, Warzone tem 200 GB. Né, enquanto você está jogando, Andando pelo mapa, tá carregando o você prédio. não tem como armazenar tudo isso em memória. Então ele tem que ficar trocando os dados. É o streaming de texturas. Uhum. O streaming em si, ele tipicamente acontece, digamos, em pedaços relativamente pequenos, porque a gente assume que você tem um HD mecânico. Então, e a gente Entendi. sabe que o HD mecânico é terrivelmente lerdo. Sim. Então, por mais que você tenha um SSD, não faz tanta diferença porque o jogo não foi feito para aproveitar. Que Enquanto interessante que a isso, eu não sabia. tendência é que agora que os consoles vão ter, né, de série um SSD e todo o sistema de compressão, API e tudo mais, os jogos vão ser Para desenvolvidos SSD. partindo do princípio que você tem um SSD super rápido. Né? Então, no PC, isso vai virar requerimento, isso já está virando, não sei se vocês viram, o World of Warcraft Shadowlands, desde o requerimento mínimo, ele pede que o jogo esteja instalado no SSD. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Mas, por outro lado, o benefício é mundos muito mais ricos, texturas de muito maior resolução e possível, provavelmente, uma economia na quantidade de memória de vídeo que você precisa. Porque hoje a gente usa muita memória porque você tem que ter muitos dados sempre carregados, porque se você precisar deles, o disco é muito lerdo, você não pode confiar nele. Enquanto que, tendo um SSD, tendo descompressão, você não precisa guardar tantos dados em memória, ou então você pode usar a memória que você tem para texturas de muito maior resolução, e daí quando você precisar de uma textura nova, você carrega rapidinho. Né? Então a ideia é que os jogos vão ficar muito mais ricos visualmente. A ideia da descompressão, um fator curioso é que assim, imagine que é tipo um zip que você carrega para dentro da memória e você descomprime ele lá dentro. Então, assim, pode ser qualquer coisa, não precisa ser só textura. Então, pode ser geometria também, pode ser áudio, pode ser o que o desenvolvedor quiser. Então, assim, tem muitas oportunidades bacanas aí para você fazer um streaming de dados, né, robusto, né, com alto fluxo de dados e fazer um jogo mais rico com base nisso. Né? Então, assim, vai ser muito legal. Isso vai ser os jogos, em geral, tendem a ficar muito mais bonitos. Então, uma coisa que acontece, eu vou explicar para você o que acontece, que eu peguei raiva do jogo por causa disso. Eu peguei raiva do COD Warzone porque o jogo é uma bicheira. Ele foi portado do console pro PC de uma maneira horrível que você tem tanto problema dentro daquele jogo por conta disso. O FPS é baixo, você coloca uma 2080 Ti é 150 FPS, o CPU não faz muita importância, consumo de memória RAM 14 GB. Então assim, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, a partir de agora vai acabar essa zoeira, porque os jogos vão ser feitos de uma maneira pro console que subentende que você tem o hardware que geralmente é o padrão nosso de hoje em dia. Então essa zoeira tende a acabar, é isso? No caso específico do engine do COD, ou melhor, vários jogos, inclusive, a ideia é que se você tem, ele usa. Então, assim, se você tem 64 GB de RAM, ele vai encher 64 GB de RAM. Nossa. Se você tem 8 não, porque ele não funciona bem com 8, mas 16, ele enche 16 e funciona bem. Então, assim, não necessariamente ele precisa de 64.
né? A gente sabe com certeza que ele precisa de um pouco mais do que 8. Sim. Mas assim, quanto você tiver, ele vai usando. Ah, o que cai naquela questão. Um ajuste muito curioso que tem dentro do próprio Call of Duty é cache de sombras, por exemplo. Hum. Então, ele ativamente consome mais memória de vídeo, porque ele processa as sombras uma vez e guarda num cache dentro da memória. Quando ele precisar daquela sombra de novo, ele puxa do cache em vez de ter que processar de novo. Então, ele desperdiça memória, mas ganha desempenho. Enquanto que o contrário, quando você desativa ele, economiza memória, mas perde desempenho, porque toda vez ele vai ter que processar aquela sombra de novo. Então tem que Então, tomar assim, cuidado tem com as várias opções. dessas trocas, né, dentro dos engines que é uma escolha consciente, né? Não existe opção definitivamente certa ou errada. O próprio desenvolvedor vai ter que definir que caminho que ele tem que tomar, né? Então, a tendência é que a gente veja cada vez mais os jogos, ou eles não precisam de tanta memória, mas se tiver, ele vai usar. Por outro lado, os requerimentos mínimos podem diminuir, ou então o jogo vai Sim. ficar muito mais bonito sem precisar de muito mais memória, Ah, coisas do tipo. Então, assim, a gente está numa fase de transição também, né? Porque, sim. queira ou não, mesmo quando saírem os consoles novos, tanto a Microsoft quanto a Sony não vão exigir com jogos exclusivos durante um tempo, né? Então tem muito jogo que não saiu ainda, que mesmo depois do lançamento dos consoles novos, vão sair também para os consoles atuais. Então imagina, Hum. o próprio Cyberpunk vai sair para Nossa. PlayStation 4 e Xbox One. Nossa. Então assim, o jogo em si, ele não foi feito partindo do princípio que todo mundo tem um SSD, por exemplo. Então Entendi. eles vão implementar algumas coisas para tirar proveito disso, né, nos consoles novos e provavelmente no PC também, mas ainda é um jogo, digamos, de meia geração. Enquanto que jogos futuros que 2021 em só diante. saiam para os consoles novos, aí sim, eles falam, ó, o jogo é só para nova geração, todo mundo, né, que joga no PC tem que obrigatoriamente ter um SSD. Então, assim, a gente Legal. vai ver isso acontecendo durante um tempo ainda. E no caso, a gente diz SSD, M2, NVMe, pelo menos ali, né? O SSD SATA já não. Não sei te afirmar com total, assim, ser taxativo, porque teoricamente, né, com compressão de dados, um SSD SATA consegue tancar bastante coisa É porque é ainda. uma leitura sequencial, né? Ah, não, é que assim, imagina, se você precisa de, sei lá, 2 gigabytes de dados, 4 segundos. e você consegue carregar isso comprimido a 500 mega por segundo, Beleza. show, né? Então, assim, tem que ver aí quanto vai ser o requerimento dos jogos. Eu vi por alto, assim, que aquela demo do Unreal Engine 5, que foi mostrado rodando no PlayStation 5, rodando no PC, ele usa aproximadamente 1 GB por segundo do SSD. Né? Então, Nossa. no PlayStation ele suporta até 8, Nossa. então ele precisa de 1, e isso provavelmente já é com compressão. Então, teoricamente, um SSD SATA já tanca Faria em isso. 2 Né? segundos. Então, assim, não em 2 segundos, mas assim, o volume de dados que ele precisa com compressão, então assim, 1 Comporta. giga seria descomprimido. Então, Hum. o comprimido ainda é menos, Entendi. né? E a gente consegue fazer a descompressão por GPU, então é rápido e tudo mais. Então, assim, tá meio no ar ainda. Em princípio, você precisa de um NVMe, não precisa obrigatoriamente ser PCI Express 4.0, pode ser 3. Legal. E o RTX I/O não é exclusivo para Ampere, funciona em Turing também. Legal. E antes de Então, Turing, série 20, Pascal, não? não, aí não, porque depende Tem- tipo, poder de processamento mesmo que só as RTX tem. Entendi. Interessante isso daí. Vamos Uhum. pegar uma hora e vamos colocar as perguntas da galera, mas olha só, vai precisar fazer alguma configuração para o RTX I/O funcionar ou seria plug and play? Eu imagino que nos jogos futuros vai ser tudo plug and play, né? O driver já vai definir Uhum. automaticamente junto com o jogo, né? Então, É suporte a nível de API e sistema operacional. tá. Então, assim, o Direct Storage, ele deve vir, se não como um patch,
para o Windows 10 2004 Ô, louco. que ele venha no 20H2, por exemplo. Mas daí os jogos que que utilizem isso, ele já é nativo da API, o driver já suporta e vida que segue, não precisa fazer nada. Galera, Desde que você tenha o SSD, claro. a gente falou lá atrás, no nosso vídeo que tem aqui no canal do painel de controle da NVIDIA, a importância de manter o Windows 10 atualizado. De novo, entramos aí nessa situação onde está tudo sincado. Sua versão de Windows, seu driver, tudo tem que ser o mais atualizado possível. Não esqueçam disso. Zib, eu vejo até hoje gente com Windows 10 de 2015, 16. E eu não sei por que não atualiza. Não a pessoa não atualizar, mas tipo assim, o Windows Update não faz automaticamente a pessoa. Então isso é bem complicado. Tá. Entendeu? Mas daí tem aquele programinha para você forçar a atualização. Né? É importante estar atualizado porque tem vários recursos muito importantes. Sim. Aquela correção do OBS mesmo, por exemplo, para você rodar ele em modo administrador e não dropar frame na live. Isso veio no update do Windows. Né? Se você abrir o OBS com poder de administrador no Windows, sei lá, 1903, por exemplo, não vai funcionar, ele vai continuar dropando frame. Né? Então, assim, é importante ficar atualizado. É isso aí. E falando ainda sobre as placas, muita gente quer saber o seguinte: nós vimos aí 3070, 2080 Ti, show, beleza. Apesar, por que está surgindo essa dúvida? A realidade do brasileiro é mais ali Full HD. Então o pessoal já está falando de gargalo, né? Tá falando de uma 3080, 3090. O que você julga um computador hoje para rodar da melhor maneira possível essas placas de vídeo? Eu já falei para a galera o seguinte: na minha opinião é 10.900K a 5.2, 5.3 no overclock GHz. Vai precisar de um water cooler de 360 no push and pull, tá? Memória 4500 e uns tweakzinhos na BIOS para tentar minimizar, que para Full HD já tá um pouco fora da realidade, não é? Depende do que você quer fazer. Vamos supor, os jogos competitivos em geral, eles são leves. Usa pouca são GPU, já né? feitos para dar, e pouca CPU também. Eles são feitos para dar FPS alto, ou pelo menos FPS aceitável numa batata. Então, com um hardware minimamente decente, você consegue 144 FPS, por exemplo. Enquanto que, beleza, eu quero, sei lá, 360 FPS. Eu vou comprar um monitor de 360 Hz e eu quero jogar meu... vamos supor que fala um jogo aí que você quer jogar 360 FPS. Rainbow Six. Cara, Rainbow Six é fácil. Então, Fácil? qualquer Core i5 faz isso. 6 núcleos, cara. Mas assim. BF5. Então, BF5. É impossível. Não tem CPU que faça isso. É Você isso pode que eu pegar tô o falando. 10900K e ele não vai, mal e mal vai chegar nos 200 FPS, por exemplo. Então, assim, depende muito do jogo. Né? Por mais que você tenha GPU sobrando, não existe Warzone. CPU que leve. O Warzone, olha, talvez dê, porque ele é bem pesado para CPU, mas talvez um 10900K consiga tancar uns 300 FPS ali. Caramba. Com qual das placas? Então, depende da qualidade gráfica que você quer. Se é em Sim. Full HD com tudo no máximo, talvez precise da 3080. 3080, não sei, imaginei. tô chutando. Uhum. Mas assim, fazendo uns ajustezinhos, porque dentro do Warzone, a gente até liberou um tutorial faz um tempo, deixa eu olhar aqui e mandar no chat, para você ganhar mais FPS no Warzone. Então, isso é olha interessante. só, NVIDIA Warzone Guide. Vou pegar o link aqui. Eu acho que a gente tem esse artigo traduzido. Se não tiver, ou se tiver, eu mando outra hora. Deixa eu ver como é que eu acesso o teu chat aqui. Deixa eu te mandar o. Ou eu te mando o Manda link pra você mim, pode mandar posta pra galera. Ó, Então, assim, esse é um guia que a gente publicou faz um tempo, com ajustes recomendados, digamos, para jogo competitivo no Call of Duty Warzone. Então, com esses ajustes ali, eu testei aqui, por exemplo, numa 1650 Super, ela já bate na casa de uns 120 FPS por aí. Uma 1660 já leva 144 FPS no Warzone. nossa. Com esses ajustes. Pera aí, onde que você mandou o link pra mim aqui? Te mandei no WhatsApp. WhatsApp, tá. Então, assim, vai depender de quanta fidelidade gráfica você quer.
Então, assim, se você quer, vamos supor, vamos considerar que com esses ajustes, sei lá, uma 2070 Super talvez já leve 240 FPS, aí provavelmente a 3070 vai dar uns 360 FPS, só vai depender se a gente vai ter CPU para isso. Eu Então, vou testar assim, isso aí, fiquei curioso é um agora. bom teste. Pega o 10900K, pega a 3080, faz esses ajustes no Warzone e vê se dá 360 FPS, por exemplo. Caramba. Ah, então, assim, porque queira ou não, o engine do Call of Duty, ele é pesado, mas ele é bem elástico. Então, assim, ele não deve ter, tipo, um cap rígido de Entendi. FPS em algum lugar. Se você tem hardware, ele vai aproveitando, ele vai usar bastante, né, os 10 núcleos do 10900K, por exemplo, mas vai escalar, ele vai subir FPS. Outros engines não sobem tão bem, né, como é o caso do Battlefield, por exemplo. Battlefield realmente não. Nem olhando Né, pro céu então, sobe. então, porque a parte CPU dele é muito pesada também. É. Ah, então, vai depender do jogo. Então, assim, Rainbow Six, 360 é meio fácil. CSGO, Valorant, né? Valorant você vê 600 FPS aí em alguns cenários. É. É, enquanto que depende do jogo. A ideia é que, assim, tanto que a ideia do Reflex, usando, por exemplo, aí já não é mais uma questão de FPS, é latência mesmo, Uhum. né? Então, vamos supor, se por mais que a gente jogue na casa ali de um CSGO, por exemplo, na casa de uns 500 FPS, Sim. uma 3090 vai fazer o frame em 1 milissegundo, vamos chutar. O resto da cadeia é que vai determinar o resto da latência, né? Então a ideia é baixar ao máximo. Isso é para um ambiente competitivo mesmo, né? Tipo pro player. Para quem não é tão pro player, 360 FPS, imagino que já é um valor bastante suficientemente alto, Sim, digamos, sim. né? Você não precisa de uma 3090 para jogar CSGO, mas para o pro player pode ser interessante. Ah, beleza, Se então. vai dar uma vantagem para ele, vale a pena o investimento. E, e o que mais você tem para repassar pra gente? Ou a gente já parte para responder as perguntas do pessoal do chat ali? O que você acha? Tem mais alguma coisa que você acha importante? Hum, vamos ver. Questão de. Não, acho que a gente já cobriu bastante coisa, né? Porque teve. ah, Reflex, IO. sim, Hum, um detalhezinho bem legal. O Shadowplay, hum, ele agora foi atualizado para suportar até 8K, usando o H265 e suporte HDR. Então, se caramba. você tem uma TV ou um monitor que suporta HDR, com o Shadowplay você consegue capturar preservando o HDR, e daí você pode subir para o YouTube o vídeo com HDR ainda e tal. Então, essa Caramba. é uma coisa que a comunidade vinha pedindo há um tempo, agora finalmente veio. Caramba, eu fico pensando, se a pessoa tem uma TV 8K na sala, compra uma 3090, compra um controle de console, desce o PC lá, rapaz, deve ser gostoso jogar. Sim, Nossa. falando especificamente sobre isso, agora temos HDMI 2.1, que Ah, suporta 4K 120 FPS, 120 Hz, né? Então, por exemplo, as TVs OLED da LG, que suportam G-Sync, elas têm HDMI 2.1, elas são 4K 120, caramba. com uma RTX série 30 você vai poder aproveitar tudo isso. Por quê? As RTX da série 20, como elas têm HDMI 2.0, elas suportam o G-Sync Mas é nessas 4K TVs, 60, né? mas 4K 60 ou 1440p 120. Entendi. Então, agora com Ampere você vai poder usar os 4K 120 numa boa. Pra poder usar isso, o E Ziba comentou que a TV da LG tem uma TV que é isso aí. Você vai precisar do cabo disso aí não, também, é série 30. toda a linha 2020 da LG Pô, OLED suporta G-Sync nossa. e é 4K 120. E Nossa. daí da linha 2019 é a B9, a C9 e a E9. Todas elas suportam G-Sync e também são 4K 120 com HDMI 2.1. Então já tem isso aí, já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo. Interessante isso Digo aí. isso porque na linha 2020 elas partem de 48 polegadas, o Nossa. que não é um tamanho tão absurdo para ser usado como monitor. Fica a dica. Eu faria o seguinte. Vamos supor que eu tivesse um negócio desse aí. Eu ia colocar ela aqui, né? Aqui, pra vocês poderem visualizar, aqui desse lado. E quando eu quisesse jogar um jogo modo história, ia catar o controle, ia pegar a cadeira e ia jogar de longe. Usar no desktop diário, eu acho que eu não usaria. Lembrando que ela é 120 Hz.
Nossa senhora. Nativo, né? Não é. Sim. Não é só naquelas interpolações lá que fica tudo parecendo novela da Record. Fica cheio de Desculpa rastro. o pessoal da Record se estiver assistindo. Fica cheio de rastro, né, Ziba? Ahn, Vamos lá, então. Sobre as placas em si, ou então já abre para pergunta. Não sei se o pessoal já estava fazendo perguntas e você já capturou alguma. Mas a ideia é que 3070 deve ser a queridinha da geração, né? Sim. A gente espera repetir o sucesso da 970, né? Que também veio com o desempenho da top da geração anterior, né? Que 780 ela Ti. era Nunca esqueci da isso, cara. 780 Ti por muito menos, né? De muito mais barata, Uhum. né? Então é uma série que a gente está bastante feliz com o resultado, né? E tem até que nem o Jensen falou na apresentação, né? Se você não trocou tipo de uma série 10 A para hora é agora. RTX, agora já tem uma diferencinha significativa aí, já vale a pena, então. Eu ouvi ele falando isso, achei muito legal também. Pessoal, é hora então de mandarem as perguntas, tá? Eu vou dar uma rolada pra cima no chat, vou ver o que, que tem aqui, só pra gente poder já ir finalizando também, tá? Olha só, Igor César, pergunta pra ele sobre aquele esquema do DLSS ser implementado em jogos antigos através de um filtro de anti-aliasing. Não existe. Não existe. Eu sei que tinha um rumor sobre um DLSS que seria implementado em qualquer jogo, mas isso não existe. A principal, né, digamos, o principal impedimento para que isso pudesse acontecer é que, assim, o DLSS, para funcionar bem, ele precisa ter acesso aos motion vectors do jogo. Motion vector é um mapa, imagina um mapa da tela que diz para que direção e com que velocidade cada pixel está se movimentando. E isso é uma informação usada no TA, né, que é o anti-aliasing temporal, Uhum. e que é necessária para o DLSS funcionar. Então, assim, o jogo tem que passar essa informação para o DLSS. Então, por isso que o DLSS tem que ser implementado pelo desenvolvedor do jogo. A NVIDIA não consegue fazer isso de forma automática porque cada jogo tem motion vector num formato diferente. Então, ela não tem como simplesmente, não tem como achar. Existe um bagulho muito louco que, na verdade, a gente tem até um processador para isso dentro da GPU, que ele é usado para computer vision, para os carros autônomos, Uhum. que ele, digamos, gera motion vectors através do vídeo. E é usado para, tipo, estabilização de onde fica o objeto, esse tipo de coisa. Só que esse processador não é capaz de gerar os motion vectors que o DLSS precisa em jogo, enfim. Não, a gente até tentou fazer isso, mas não deu. Então, assim, tem que ser implementado pelo desenvolvedor, senão não funciona. Agora, um detalhe curioso, a gente, na verdade, está lançando uma nova versão da DLSS, DLSS 2.1, Caramba. que ele adiciona alguns recursos a mais, e isso vai ser enviado como uma atualização over the air para os jogos que já têm DLSS 2.0. Caramba, que legal, cara. O negócio tá Uhum, melhorando bastante. Eu lembro quando lançou, eu não achava tão legal no Shadow of Tomb Raider, ficava um pouquinho embaçado. Aí veio 2.0, veio pra destruir tudo e agora vai melhorar mais ainda. E não uhum, vai precisar de barulho de desenvolvedor, né? Vai ser mais automático. Isso é muito bom. uhum. Olha, 1.000 pessoas ali estão perguntando: 3700X, 3800X, vai tancar 3070? Pessoal, no geral, o Zibo vai falar, mas assim, no geral, CPU de 8 núcleos, 16 threads. Mas se vocês quiserem já saber o que ele pode fazer com uma 3070, é só dar uma fuçada na internet e ver se ele dá gargalo com 2080 Ti. Então já dá pra gente ter essa resposta Vai antes de chegar depender a do placa. jogo e vai depender da resolução, Sim. né? Tipicamente, se você vai, vamos supor, por mais pesado que seja o jogo, você pega, sei lá, um Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, e coloca uma 2080 Ti ou a 3070 em Full HD, é mais provável que você esbarre num gargalo de CPU antes de você usar 100% da GPU. Então, assim, nesses casos, não tem o que fazer. Por outro lado, se você joga Opa, dá uma picotada. Voltou. você vai pesar muito mais pro lado da GPU. Então, assim, já era difícil chegar em 60 FPS em 4K num jogo desses, por exemplo. Então, é um caso onde uma GPU mais potente vai conseguir tancar mais FPS naquela resolução.
Eu não sei se eu caí ou se você Não. caiu ou se ainda estamos. Que eu vi que Eu o tô. vídeo foi interrompido aqui também. Então, eu tô gravando, mas o Facebook deu a picotada. Parece que ele tá reconectando. Vamos ver. Reconectou agora. Reconectou agora. Mas de Tá qualquer bom, forma, tava gravando, tá de boa. tá bom. Mas Só se cortou, só deixa eu rebobinar um pouquinho, só isso. pra, Só um. né? Um jogo tipo Assassin's Creed Odyssey em Full HD, você não consegue, em muitos casos, utilizar uma 2080 Ti, ou no caso a 3070, a 100%, porque Que você falta vai CPU. esbarrar num gargalo de CPU antes, porque o jogo não foi feito para escalar tanto. Por outro lado, quando você joga a resolução lá para cima, tipo 4K, uma GPU mais fraca nem chegaria nos 60 FPS, enquanto que para tancar 60 FPS, 6 núcleos, né, vai tranquilo. Depende da Não no resolução. Ultra, né? Você tem que baixar as nuvens volumétricas lá, que pesa Então, na CPU. você acha que seria um bom Mas casamento? daí a 3070 vai tancar 60 FPS em 4K, por exemplo. É, isso aí seria uma boa. E você acha que seria um bom casamento, então, com 3700, 3800? É claro que depende do jogo que a pessoa joga. A gente fala isso, o cara só joga BF, vai ficar o CPU 100% o tempo inteiro. Mas assim, seria uma boa coisa para você alinhar, né? Porque que nem se falou, 30, 70, $500 vai ser aquele da galera, né? E muita gente também mira o 8 núcleos hoje em dia, já nem pega o 3600, coisa desse tipo, né? Sim, Então, né? seria um bom casamento sim. É o que eu estou usando já tem algum tempo e dá pra ser feliz numa boa, pessoal. Claro que assim, se você tem resolução maior ainda que Full HD, melhor ainda para você. Você vai fazer mais usufruto da placa. Uhum. Assim, não é todo jogo. Tem jogos que escalam, né? É, Bastante FPS com placa, mas tem jogos que esbarram. Daí, por mais que você tenha um 10900K da vida, o jogo não vai passar de uma determinada taxa de FPS, então você não vai usar 100% da GPU naquele jogo, mas tem vários outros que sim. Então, assim, tem que ver o jogo. Mas, assim, né, a gente partindo do princípio que você vai montar uma máquina hoje para estar totalmente preparado para os jogos que vão vir, né? Considerando que os consoles vão ter 8 núcleos, é, é bom ter uma CPU de 8 núcleos no PC também. Por mais que muitos jogos provavelmente vão continuar rodando bem com 6 durante um bom tempo, até por aquela questão, né, dos jogos de transição, né, que não são 100% next gen ainda, mas é bom estar preparado, né? E em termos assim de memória, 16 GB aparentemente por enquanto ainda está bem. sim. Aí sim, gasta tudo que você puder no SSD também, né? É. No SSD grande para caber, porque os jogos são Putz, meio tá gigantes. difícil de E vai, dividir. e vai ser requerimento que o jogo esteja instalado no SSD. Então, assim, ou você só instala o jogo que você vai jogar, né? Ou então compra um SSD maior para caber 3, 4, 5, 10 jogos. Eu comprei o de 1 TB tem uns 2 anos. Falei, isso aqui nunca vai encher. Já não dá mais. Já não dá mais. Rainbow Six 100 GB, Warzone 120 GB, GTA Por 100 outro GB. lado, por essa questão de descompressão pela GPU, isso permite que os desenvolvedores usem algoritmos, né, formatos de compressão mais pesados. Então a gente espera também uma redução no tamanho dos arquivos dos jogos, porque eles vão apertar mais na compressão, porque Legal. sabem que a descompressão pode ser acelerada pela GPU. Vamos ver, né? Vamos aguardar pra ver esse negócio Esperamos aí. que vão, né, chutando também, que se isso se concretizar, um Call of Duty Cold War vai ter, em vez de 200 GB, que é o que tem o Warzone, tem a 50, alguma coisa do Nossa, tipo. seria Vamos ver. bom. Não sabemos, vamos ver. Vamos ver. A gente espera que sim. Ó, essa questão da Founders, muita gente quer saber por que não é comercializado no Brasil. O Ziba me corrija se eu estiver errado. Não tem. A Founders é fabricado pela Nvidia. Se vendesse Founders no Brasil, teria que haver um suporte, mas para isso teria que ter então RMA, essas coisas aqui. Então é uma questão mais de logística. Como está nos Estados Unidos, tem lá, é mais ou menos isso, né? Então A Founders não vai sede ter no fica Brasil. lá, né? A sede fica lá. Então, se você precisar de garantia, que nem falou, você pode importar uma Founders. Se precisar de garantia, você vai ter que mandar para lá de volta. Então, é um Uhum. pouquinho mais complicado. Elas são lindas, maravilhosas, tô apaixonado, mas não tem muito o que fazer não, né, Ziba? É, O escritório é pequeno, gente, não tem estrutura para isso, né? Não tem como comportar um evento dessa magnitude. Então, assim, por outro lado, todos os outros fabricantes têm, né, digamos, essa estrutura dentro do Brasil. Então, uma Asus, uma Gigabyte, uma EVGA, uma MSI, uma Zotac, a Galaxy. Então, assim, qualquer uma você vai ter, né, com variáveis níveis de suporte, de garantia e afins, mas todos eles têm, né? Então,
é tranquilo. Bom, o pessoal querendo saber se todas são PCI Express 4.0. Sim, e não obrigatoriamente precisam do 4.0. Funciona em 3, em 2, em 1, tanto faz. Tudo retrocompatível. Muita gente tem essa dúvida também, né? O pessoal acha, 4, mas não vai funcionar. Então, Funciona de boa, pode colocar no seu Intel que ainda não tem. e os testes que a gente fez internamente, a diferença de FPS é mínima. Né? Então, assim, não é o bicho. Vai ajudar, sim, em coisas como o RTX I/O. Mas, como eu falei, muito provavelmente os jogos não precisam de tudo isso. Né? Então, SSD NVMe 3.0, placa mãe, né, CPU com PCI Express 3.0 e uma RTX série 30, vai tranquilo, sucesso. De boas. Ó, a 3070, então, dessas que foram anunciadas, é a única que tem GDDR6 ao invés de GDDR6X, né? Isso aí o Ziba falou no início da live. Elas são um pouquinho mais rápidas, se não me engano, elas são as de 16 gigabits que nem tinha na 2080 Super. Legal, então. Outra pergunta que a gente não tem como saber, né? É a questão das outras placas que não seja que se for anunciado. O pessoal falando de 3060, isso aí não tem como saber, tem que aguardar ser Não sei do anunciado. que o senhor está falando. Não sabemos de nada, tá bom? Vamos aguardando por aí, beleza? E eu quero Mas, saber. assim, a gente tem uma cadência de lançamento, né? Então, por Como exemplo, sempre, né? dia 17 vem a 3080, se não me engano, uma semana depois vem a 3090, e em outubro vem a 3070, né? Então, que também é uma semana, duas depois só. Então, não vou dizer que vem uma semana depois vem outro modelo, porque não foi anunciado, mas também não deve demorar tanto assim. Beleza, então. 3080. Ó, ele falando de 3080 Ti. Não existe 3080 Ti, tá? Quantos gigas que é mesmo a 3080, Então, Ziba? 3080 é 10 GB. 10 gigas de VRAM. Tá, em 3090, 24 GB de VRAM, que até o Ziba comentou que entrou mais ou menos no lugar da Titan. Então, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Que a gente está aqui batemos aí 1 hora já, né? A gente precisa dar uma continuidade para a gente poder finalizar. Mas acho que foi repassado tudo, né? Foi repassado tudo. Tem bastante coisa legal nessa série. Aí, né, em termos de arquitetura, tem uns detalhezinhos interessantes ali, mas é mais, tipo, bem baixo nível mesmo. Porque, por exemplo, a gente dobrou a quantidade de CUDA cores, né, por SM, né? Então, o número, a quantidade de SMs também aumentou, né? Mas daí a gente vê esses números, né? Tipo, a 3090 tem 10 mil CUDA cores. Né? Então, assim, É muita coisa, cara. alguns absurdos que foi possível, né, por essa combinação, né, tanto de um processo novo que permite mais transistores e a arquitetura que é desenhada para oferecer, né, mais desempenho, oferecer mais eficiência energética, tirar proveito dessa mais ampla oferta de transistores, digamos, né, e ainda a gente conseguiu fazer isso tudo com um preço bastante legal. Ó, por que as placas custom não aderiram à solução de resfriamento das Founders? Aí, basicamente, porque não tem necessidade, né, Zibo? Acho que cada um tem o seu próprio projeto, né? Aí eu acho que é porque a NVIDIA fez a Founders em segredo. Então, né, os outros fabricantes não tiveram acesso ao projeto. Talvez, né, daqui para frente surjam modelos que sigam mais ou menos esse conceito, ou a própria NVIDIA libere, né, o projeto para quem quiser adotar. Mas, por enquanto, os modelos que já foram mostrados têm um design mais tradicional ali, com 3 ventiladores, coisas do tipo. Uma pergunta. Os tamanhos são mais ou menos os mesmos da série 20, ou então um pouquinho maiores também. Pergunta boa. Algumas das tecnologias das RTX 30 vão ser implantadas na RTX 20, que na realidade é o seguinte, é tudo como se fosse um ecossistema, né? Então vai chegar o Reflex, vai chegar o I/O, e o que vai funcionar na série 20? É tudo em RTX. Tudo. Então, assim, RTX Broadcast, RTX I/O, Reflex. O Reflex ele funciona em Pascal também, viu? Série 10. Pascal também? Pô. Série 16 também, obviamente. Então, assim, veio série 30, coisas novas, e é tudo. Vai para todo mundo ali, né? Essa é a ideia, né? Que é tudo RTX, então não importa se é série 20 ou série 30, os recursos são suportados por todas. Veja ali, por exemplo, o Diogo preocupado com a questão da 3090 ser gigantesca, né? Ele preocupado com o peso, sustentar. Cara, eu tenho certeza só de olhar para essa placa
e ela ter 3 slots, com certeza a sustentação dela é tão boa. Eu acompanho Founders desde a série 7, que eu vejo algumas Founders, e todas ficavam retinhas assim na. O PCB, eu nunca vi Founders torta. Então, assim. Aquela coisa, não é todo mundo que precisa da 3090, né? A gente está posicionando ela para criador de conteúdo de Sim. 8K, pesquisadores de inteligência artificial que precisam realmente de 24 GB de memória ou até mais. Um detalhe, a única que suporta SLI é a 3090. Nossa, que Então, interessante. mas não tanto, né? Ela suporta SLI para jogo, obviamente, mas o principal uso que ela tem o NVLink é justamente para esses caras que precisam de mais do que 24 GB de memória, poder colocar duas, ligar elas e elas de fato somam a memória para essas aplicações. Mas assim, para jogo, para a grande maioria dos casos, né, até porque a diferença de desempenho entre a 3080 e a 3090 não é proporcional à diferença de preço. Então, assim, o custo-benefício da 3080 é muito melhor que o da 3090. Para jogo, ela vai ser, com certeza, a melhor opção vai ser a 3080, e para quem precisar, existe a opção da 3090, é mais ou menos a lógica da linha. Show. Luiz Eduardo querendo saber se a 3080 tem condição de rodar todos os jogos estavelmente a 4K. Até menos que isso, né, Ziba? A 3070 já faz isso. A 3090 é feita para 8K 60. E Rapaz. detalhe, vários jogos ela faz isso sem DLSS. Nossa senhora. Nossa. Ela faz 4K 60 com Ray Tracing. Então, assim, é um absurdo. Por outro lado, você tem um monitor 8K? É. Muito provavelmente não, então calma. Mas é isso então. Bom, de novo a questão de 3070 com 3800X é um dos melhores casamentos aí, por mais que tenha gargalo ou Sim, não. eu E diria 3700X é sucesso. aí, ó, a dica aí. Não precisa nem gastar um pouco a mais no 3800, 3700 Uhum. também já vai. Eu tenho visto muito 3700 fazendo 4.3 ali no de overclock tranquilamente, viu, pessoal? Passo a dica pra vocês aí. Não precisa gastar muito mais no CPU, não. Pega um de 8 Uma núcleos aí. coisa, eu finalmente testei um dia desses um 10900K. Ah, é, e aí, o que você achou? É que eu tive muita sorte, porque ele veio, né, a Intel que mandou para uma ação que a gente está fazendo, ela mandou uma placa-mãe Z490 Aorus Master. Ah, Então, que placa, mas que também placa! 5 Não, e mil outra, reais, né? a placa-mãe tem backplate, gente. Nossa. Eh, mas assim, eu botei um cooler, né, um all-in-one de 240, né, dois fãs. Não fiz overclock, eu deixei ele em stock, só ativei o XMP. Uhum. Qual a Ele frequência da estava memória? rodando todos os núcleos a 4.9 GHz, Bom, com 1.25 volts, se não me engano. baixo. Estava consumindo 160 watts. Ah, a temperatura estava na casa dos 65 graus, então estava muito boa. E nos núcleos não era a temperatura do package, era a temperatura de cada núcleo. E o VRM da placa-mãe estava rindo na minha cara a 45 graus. Não, mas também essa placa-mãe é uma obra-prima, né? Essa placa-mãe Então, aí. assim, né, eu tava com medo do 10900K, por, né, 14 nanômetros, 5 GHz e tal, mas a coisa não é tão feia quanto parece. Por outro lado, né, um 3700, um 3800X é um processador geladinho, já tem os 8 núcleos, tem um clock bastante alto, tem o cache gigante, né, então, assim, são pesos e medidas. O 10900K, ele ainda é sim o rei dos games, então o rei dos FPS. Então, se você quer o máximo de FPS, tem que ser ele. Por outro lado, para quem não quer 800 FPS, se contenta com 600, por exemplo, tô chutando, né? Um 3700X da vida já vai atender tranquilamente, Agora isso aí né? por pouco tempo também, né, Zivo? Porque daqui a pouco a AMD vem com quarta geração. Eu vi ali, agora é um papo um pouco off, né? Mas assim, você viu as APUs novas, 4300, 4700, é monolítico, cara. Conseguiram colocar uma Vega, tudo bem que é só 8 MB de cache, tudo Mas bem. é porque, então, o cache é menor e Mas você imagina se os a próximos vêm questão dele, monolítico. dele ser monolítico é mais para notebook, né? Eficiência energética.
Porque se você tem dois chips, você teria que transferir dados de um para o outro, você desperdiçaria muita energia nisso. A ideia é que a próxima geração de CPUs seja, né, dois chips, que nem a série 3000 também, mas uma coisa que eu vi de rumores que são Aham. bastante prováveis é que o CCX ele é 8 núcleos unificado, né? Então o CCD, né, que é o Sim. chipzinho dos núcleos, ele é uma coisa só, porque a série 3000 ele ainda é dividido em dois. Sim. Então você tem 4 núcleos com 16 MB de cache, 4 núcleos com outros 16 MB de cache. Na próxima geração a ideia é que seja uma coisa só de 8 núcleos com 32 MB de cache. Vai melhorar Então assim, bastante. nisso você já mata o problema, né? Você elimina o problema de quando um núcleo precisa falar com o outro, ele tem que dar uma volta no chipset e voltar. E você tem 32 MB de cache para qualquer núcleo, né? Então, assim, além de baixa latência mais baixa e coisas do tipo. Então, assim, eu tô bastante, Eu tô né? ansioso Tô também. com bastante expectativa para esses processadores aí, que supostamente vêm antes do fim do ano. É. Enquanto que, já que estamos na terra dos rumores, né? As placas-mães Z400, né? O série 400 da Intel, deveriam suportar a próxima geração de CPU também. É, mas já vi tanta coisa da Intel, tem tanta coisa estranha aparecendo. Tem socket novo LGA 1700 que a Intel agora vai fazer igual celular, tipo Então, aí é assim. para geração 12, né? Não para 11. Mas tá tudo esquisito isso aí. Eu prefiro continuar na AMD, eu tô feliz. Sim. Acho mais fácil, entendeu? Mas se bem que ano que vem, final Ah, do ano que vem, é 10.5 também, tudo tá mudando, né? Tudo vai continuar mudando, não adianta. não, é que assim, em termos de o que a gente espera, né, da próxima geração da Intel é que em vez de 10 núcleos tenha 8, mas que tenha a VX 512, Sim. que tenha a arquitetura nova de CPU, né, que está no Ice Lake, coisas do tipo. Então, assim, e por outro lado, ainda vai ser fabricado, ainda deve ser feito em 14, então o que é ruim para consumo, mas é bom para clock. Então, deve trabalhar 5 GHz também. Então, né, vamos ver. Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Bom, qual que era o consumo? Só uma repassada no consumo dessas placas de vídeo mesmo. A 3070. 3070, 220, 3080, 320, 3090, 350. Muito suave. Muito suave. O Uma Alex coisa ali. que eu ainda não sei é o potencial de overclock. Isso eu espero Hum, descobrir em breve. é, porque não chegou pra ninguém, né? Eu tô sabendo. Não, porque os clocks oficiais são muito parecidos com o das Turing. Né? Aham. O boost da 3080 é tipo um 1700. O boost oficial. Lembrando que quando a GPU está mais fria, ela trabalha a uma frequência mais alta. Né? Então, vamos ver. Bom, pessoal, o rapaz preocupado com fonte 800 watts para 3070, 3080 não tem a menor necessidade, tá? A litografia foi meio. O recomendado da 3080 é 750 watts. É, O recomendado da 3070, vejamos, vai ser o que? 600, né? 650? Deve por ser aí. isso. Bem tranquilo. Lembrando que o recomendado é a fonte necessária para que o PC inteiro use até na casa dos 50% de carga da fonte, ou seja, metade do que o consumo real deve ser a metade do que está lá. O recomendado da 3070 é fonte de 650 watts. Tranquilo. Muito tranquilo. Uhum, uhum, Então é isso, Ziba. Você tem alguma coisa mais para acrescentar? A gente vai finalizando por aqui. Acho que o pessoal gostou bastante desse bate-papo, né? Teve muita informação uhum. útil aqui. É, a gente deve fazer, aliás, aproveitar se puder fazer uma propagandinha aqui. Claro. Eu vou participar, não sei se o pessoal da Adrenaline já falou. Eu vou participar do videocast deles na sexta-feira para responder perguntas. Então, mandem perguntas pra gente lá no Twitter, aqui no Facebook, ou sinal de fumaça, onde der, né, pro @NVIDIA GeForceBR, que daí eu vou procurar responder. Quem não tem Twitter, cria. Segue o @NVIDIAGeForceBR. Segue o Ziba lá também, que ele também tem o Twitter dele por lá. E mandem as perguntas. Sexta-feira ele vai aparecer de novo, então, no videocast do Adrenaline. Pessoal, não percam por aqui, beleza? É isso então? Mais algum recadinho pra nós ou Hum, GGzão? Ó a Acho que Claudinha ali, tá, ó a por, Claudinha en- por no enquanto tá chat. de boa. Cláudio apareceu? É que eu não Apareceu. tô vendo o chat.
Então, beleza, pessoal. Ziba, muito obrigado pelo seu tempo. Brigadão de novo. Eu fico feliz de ver que aquele vídeo nosso do painel de vídeo fez um sucesso violento. E bom, eu não tô Sim. em São Paulo, mas é uns 450 quilômetros daí. Então, se tiver alguma coisa, quando acabar a pandemia, dá pra ir no escritório aí com certeza pra gente continuar gravando conteúdo como a gente sempre fez. Quem sabe um dia que você pegar uma E 3090, tem uma TV live, né? 8K, também tem live, mas a gente vai lá dar uma testada também. A gente pode fazer coisas aí lá pro ano que vem. Porque esse ano aí aconteceu muita coisa, mas presencialmente não tá dando, né? Mas brigadão, Ziba. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê em uma próxima. Valeu, mestre. Valeu a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima. Sigam a gente nas redes sociais para ficar ligado aí nos nossos trabalhos. Obrigadão.